Agora são 2h46, mudando de assunto completamente. A partir de amanhã, a Virada Cultural está de volta a Campinas. Tem muita atração. Vários locais, aqui por exemplo, do lado da rádio, na Praça Bento Quirino, já tem o palco montado. E nós vamos conversar agora com a secretária de Cultura e Turismo de Campinas, Alexandra Caprioli. Agora eu estou vendo a Alexandra aqui. Olá, secretária, muito boa tarde, seja bem-vinda ao Estúdio CBN. Boa tarde, que bom falar com vocês. E só de coisa boa, não vamos falar de trânsito nem de tempo frio. Vamos falar de coração quente com essa virada cultural aqui. Aliás, vai ter muita música para, se essa temperatura for mantida, né, secretária? Vai ter muita música para esquentar o pessoal, esquentar os corpos aí pela cidade. É isso aí, isso que a gente quer, que aquecer todos os... De tanto agito, todo mundo vai ficar aquecido. Mas é bom levar agasalho, porque a previsão é tempo gelado e coração quente. Bom, secretária Alexandra Caprioli, são vários locais da cidade, né? 2 palcos na Estação Cultura, Teatro Castro Mendes, Praça Correia de Lemos, lá na Vila Industrial. Tem muitos locais aí, muitos shows, muitas atrações. Queria falar também até uma vocação que a gente já conversou no dia do aniversário de Campinas sobre os eventos culturais que têm acontecido. Teve o Chefs Campinas logo depois, até em comemoração ao aniversário. Campinas colocando aí o nome nesses eventos culturais e trazendo pessoas de fora também, não só a população da cidade, mas né, para ver Almir Sater, para ver Diogo Nogueira, para ver, como é que chama essa banda? Melim, né? Que o pessoal gosta. A gente tá um pouquinho velho pro Melim, ele é uma banda para adolescente, assim, teenager, mas é Melim, todo mundo conhece pelo menos uma ou 2 músicas deles, que tocaram muito, né? Então, bom, vamos falar um pouquinho como é que isso funciona, como é que é uma virada, né? E por que que a gente fez tanta questão de trazer a virada de volta. Para quem lembra, Campinas já teve muitos anos de virada, há tempos atrás, mas desde 2015 ela não era realizada. E a gente achou que era nesse momento de volta de pandemia, voltando às atividades de maneira muito intensa. E a virada, ela tem um impacto, primeiro, cultural na cidade, de ter realmente a arte, cultura, a dança, a música pela cidade toda, mas ela também tem um impacto financeiro de giro da economia nos eventos muito grande. Então, a gente, pelos 2 aspectos, queria trazer essa virada de volta. E ela é um edital do Estado, então o Estado de São Paulo abre um edital para os municípios que se inscrevem e são selecionados em 3 categorias, né? Então, muita gente fica de fora. E nós fomos classificados na maior categoria, ou seja, onde há um maior aporte de dinheiro do Estado nas atrações, e eles fazem essa gestão através de uma organização social que chama Amigos da Arte. Então, junto com o município, a gente traça um perfil do que a gente quer trazer para a cidade. Mas, ao final, a contratação de todos esses artistas que estão se apresentando fica a cargo do governo do Estado através do Amigos da Arte. Então, isso é muito legal. Nós temos atrações nacionais e das atrações locais, bandas locais que estão contratadas para fazer essa virada de palco que a gente chama, né? Então, isso é muito bom porque agita a cena cultural da cidade. Sem dúvida. E olha, abertura com Almir Sater, depois no domingo de manhã, lá na Estação Cultura, a Orquestra Sinfônica com o Diogo Nogueira, né? A Sinfônica tocou esses dias com a Adriana Calcanhoto. Nós temos o Davi Moraes fazendo uma homenagem ao pai, Moraes Moreira, 75 anos. Então, é algo muito rico para a cidade e tudo de graça, né? Todos os eventos, eles têm acesso de toda a população, né? Isso mesmo, é muito legal, assim, a gente tem mais de 60 atrações gratuitas em 18 locais, a gente está focando muito no centro, porque eu acho que tem toda uma discussão sobre a requalificação do centro, e nós acreditamos, você sabe disso,
um evento como Chefes Campinas, na Praça Carlos Gomes, e você não tem uma ocorrência, você tem um ambiente super favorável, a gente acha que é isso. Os eventos culturais e turísticos, eles têm essa característica de ocupar de uma forma qualitativa o local e trazer gente para locais que não são frequentados habitualmente. Então, a gente brinca que a gente faz o Cambuí descer para o centro para viver essa experiência, né? Então, a gente escolheu, é muito importante, os porquês, né? A gente olhou os locais e a gente escolheu como palco principal da virada para esses nomes a Estação Cultura, que é nossa casa, é a Casa da Cultura. Ele é gerido, a Estação Cultura é gerido pela Secretaria de Cultura e lá é um palco de muitas atividades culturais. E lá eu acho que a gente pode dar essa... né, quem já teve naquela estação, ela tem um cenário maravilhoso, ao mesmo tempo é coberto, então protege um pouco, né? A gente sempre tem a preocupação com a questão do clima, e é um lugar onde a gente tem condição de fazer contagem de público, revista, tem um super apoio da Guarda Municipal e da Polícia Militar para que seja um ambiente muito seguro. Então, eu acho que a gente escolheu lá para ter essas atrações, e eu vou só lembrar que a gente também tem o WD. Quem se lembra, teve um vídeo que bombou na internet de uma apresentação, ele participou do The Voice, e ele é de Campinas, e ele faz questão de dizer que é de Campinas, e ele é a atração que fecha a noite na Estação Cultura amanhã. Então é muito legal também ter o WD aqui, que ele está com uma carreira maravilhosa, e ele tem essa, porque ele vem da periferia e quer mostrar que ele venceu sendo aqui da periferia de Campinas, né? É verdade, é muito significativo, né? E como que foi esse trabalho da secretaria, né? Por exemplo, a gente viu no Chefes Campinas, que é um local, foi num local aberto, né? Na Praça Carlos Gomes, toda a infraestrutura de montagem de barracas, de banheiros químicos. Tem lugares que não precisam, né? Por exemplo, a biblioteca, o observatório, a própria Estação Cultura, apesar, né, de estar recebendo 2 palcos, mas foi feita também toda uma infraestrutura para receber esse evento, secretária? Olha, eu acho, você sabe que eu acredito muito que esses eventos, eles nos mobilizam a dar soluções para coisas que a gente sabia que a gente tinha que fazer, mas com o evento a gente se força a realizar. E esse é o caso que aconteceu. Mesmo a Estação Cultura sendo um local que a gente ocupa, a gente sabia que a gente tinha que melhorar aquela estrutura, então, além dos banheiros que a própria estação tem, a gente tem mais 100 banheiros químicos colocados, 100 seguranças e brigadistas contratados, um palco gigante, porque para acomodar a orquestra sinfônica é um palco de 17 metros, impactante, ou seja, que chegando lá com os artistas, que vai receber, né, o Almir Sater em primeira mão, aqui nessa virada. Então, a gente também pôde requalificar muito esses locais, trazer uma roupagem, trazer uma comunicação visual que faça a cidade perceber que ela está numa virada. Então, essa madrugada, uma equipe nossa de comunicação passou a noite inteira pondo faixa, pondo cartaz. Nós estamos... quem circular pelas... vai perceber que nós estamos na virada cultural. A gente quer que todo mundo vire com a gente, porque eu acho que dentro de tantas atrações é impossível a pessoa não encontrar algo que fale ao seu coração. Queria aproveitar para dizer que além dos espetáculos de música, a gente tem uma programação intensa no Teatro Castro Mendes, de todos os tipos. Então a gente tem a abertura 15 horas do sábado, com os Geraldos, que é um grupo de teatro maravilhoso de Campinas, com uma peça que chama Cordel do Amor Sem Fim, que é linda. Temos, à 1h da manhã, um corujão de teatro. À 1h da manhã, chama o Bailado do Deus Morto, do Teatro Oficina. Teatro Oficina, para quem conhece teatro,
um grupo que é um dos mais reconhecidos no país e há muito tempo não vinha apresentar uma coisa de tanta relevância. Daí, às 15 horas do domingo, a gente tem Tiquequê. Quem tem filho pequeno conhece Tiquequê, que é uma apresentação muito linda, infantil. E a gente termina no Castro Mendes às 18 horas com uma orquestra de violas e violinos mesclando música raiz com música clássica numa apresentação maravilhosa com o maestro Agenor, que era responsável por aquele viola de todos os cantos. Primorosa apresentação. Então, isso é no Castro Mendes. E aí vai, assim, como eu disse, eu tenho certeza que cada um vai encontrar alguma programação que o agrade, né? Que é o que a gente quer, que todo mundo participe de alguma maneira. Exato. E a programação, ela tá no site da Virada Cultural, né, secretária? Isso, viradasp.com/Campinas 2022. Eu queria só fazer mais 2 comentários. Pois não. Que até na Lagoa do Taquaral, que é um local eminentemente, né, que é super a praia do Campineiro, no domingo, às 9h30 da manhã, nós vamos ter uma virada da dança. A gente convidou as academias de dança todas e eles vão circundar a lagoa dançando. Em cada uma dos pedaços, eles dançam um ritmo, convidando o público para vir participar, saindo da Arautos e dando a volta na lagoa inteira, numa virada da dança de salão. Que legal. Isso é muito legal também. É super inusitado, tem coisas para todo gosto. Com certeza. Bom, então é isso. Começa amanhã a Virada Cultural até domingo aqui na cidade de Campinas e a gente podendo, né, como explicou a secretária, o governo do estado faz, ele disponibiliza e isso pode também, isso traz muita coisa legal para a prefeitura e para a população também. Secretária Alexandra Caprioli, secretária de Cultura e Turismo de Campinas, um bom fim de semana, muito obrigado pela entrevista, uma boa virada cultural para todos. Muito obrigada e vem virar com a gente. Agora são 2h59.